Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. O volume de água do Rio Paranaíba recua, mas ainda está em mais de 6 metros acima do normal. 71 famílias estão desalojadas e 9 desabrigadas em Patos de Minas. Mulher que criou perfil fake que atacava pessoas em João Pinheiro é identificada durante reportagem. Mudança na lei aumenta a punição para os casos de homofobia. Vacina bivalente deve ser aplicada a partir do mês de fevereiro. As lesões nos dentes que devem ser tratadas pela endodontia. Estão abertas as inscrições para vagas remanescentes na rede estadual de ensino. Romeu Zema participa de encontro de governadores com o presidente Lula em Brasília. Moradora reclama de sujeira em lote no bairro Nossa Senhora das Graças. Tem mais reclamação de lote sujo e da falta de providências da prefeitura. E mulher vítima de acidente de trânsito reclama de dificuldades para conseguir tratamento. Destaques do NTV News desta sexta-feira, que começa a partir de agora. Esta semana nós mostramos aqui o caso de um perfil em rede social que postava ofensas contra moradores da cidade de João Pinheiro, inclusive contra um delegado da cidade. Nesta quinta-feira, a mulher que criou a página foi identificada durante uma reportagem investigativa. O jornalista Jefferson Sputnik conseguiu localizar a mulher de 30 anos que criou a página na rede social e a orientou a se apresentar na delegacia de polícia, acompanhada de uma advogada. Tomamos conhecimento que a suposta pessoa, que praticou os fatos gostaria de vir aqui. Teria o intuito de vir aqui se apresentar e expor a sua versão dos fatos. Diante disso, ela compareceu, ela veio através de um jornalista do jornal Sputnik. E ela veio acompanhar seus advogados, nós ouvimos sua versão dos fatos, ela apresentou as mensagens, ela apresentou as pessoas que encaminharam as mensagens a ela, para que pudesse divulgar as mensagens ofendendo a honra de outras pessoas. Diante disso, vamos proceder com as investigações, no sentido de identificar todo mundo que compartilhou essas mensagens com esse perfil e todo mundo será responsabilizado criminalmente. Ela se apresentou de forma voluntária, aqui hoje perante o doutor Daniel, justamente para poder colaborar com as investigações. Neste momento, ela já foi liberada, ela se encontra em casa e vamos aguardar, ver se existe ou não alguma necessidade, também a possibilidade, caso permaneça, por exemplo, se ela estiver sendo ameaçada de alguma forma, aí a defesa também providenciará alguma medida que a proteja. De acordo com o delegado, a mulher repassou os materiais que foram utilizados como conteúdo no perfil fake. Ela entregou todas as imagens, todos os prints, todas as informações que estava na sua rede social Instagram, inclusive das pessoas que repassaram essas mensagens para ela. E vamos apurar todas as mensagens e todos os crimes que foram praticados. Serão intimadas? Todas as pessoas serão intimadas a comparecer aqui na delegacia e apresentar a sua versão dos fatos. A polícia avalia também como serão responsabilizadas as pessoas que compartilharam as mensagens. Nesse caso, nós vamos verificar se teve uma associação por parte da pessoa que postou as mensagens na rede social com essas pessoas que encaminharam as mensagens. Se verificarmos que as pessoas estavam em conluio, poderão responder até pela associação criminosa. O perfil fake teria sido criado inicialmente contra um ex-namorado, mas acabou virando um espaço para a publicação de ofensas contra outras pessoas. Na verdade, ela inicialmente criou o perfil para ofender a honra de um ex-namorado e posteriormente, após ela postar essa mensagem, diversas pessoas foram atrás dela no intuito de mandar mensagens, pedir que ela postasse essas mensagens. E ela, na inocência dela, segundo ela postou todas essas mensagens aí. Ainda conforme a polícia, durante o depoimento, a mulher que criou o perfil fake disse ter se arrependido e em alguns momentos se desesperou com a repercussão. Ela se mostrou bastante arrependida aqui, ela confessou, narrou todos os fatos, com todos os detalhes, ela sabe de todo mundo que mandou cada mensagem e que nós vamos apurar. E ela se mostrou arrependida, ela inclusive narrou para mim que teria tentado tirar a própria vida, porém a gente conversou com ela aqui e a gente vai verificar a melhor forma possível aí de apurar esses crimes.
para que todos sejam responsabilizados, não somente ela. A polícia continua com as investigações, coletando mais materiais que deverão ser incluídos no inquérito. Estamos aguardando os dados das operadoras, né, da rede social Instagram, e assim que chegar, vamos encaminhar para a nossa equipe de investigação de crimes não violentos e crimes cibernéticos para que conclua os relatórios investigativos, e assim que tiver concluído, vamos encaminhar para o Ministério Público e a Justiça. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+. Em 2022, pelo menos 256 pessoas foram assassinadas por causa da orientação sexual ou identidade de gênero. Uma violência que deixa marcas profundas mesmo naqueles que sobrevivem e que lutam diariamente contra a homofobia. E para tentar combater esse tipo de crime, o STF endureceu as penalidades. Acabamos de sofrer homofobia pelo vizinho. A gente está aqui, nós dois. É muita prova que a gente passa, gente. Vocês acham que não? Vocês acham que é tudo maravilhoso que a gente passa? Mas olha isso aqui. A pessoa vem empurrar você, chamar de viado. O vídeo gravado por Leone Henrique da Rocha foi postado nas redes sociais logo após ele ter sofrido uma agressão na noite dessa quarta-feira. Leone e o namorado estão reformando um salão de beleza na cidade de Contagem. De acordo com Leone, o agressor fez xingamentos relacionados ao fato de o casal ser gay, praticar, induzir ou incitar a discriminação em função de uma pessoa ser LGBTQIA+, é crime. Uma decisão de 2019 do Supremo Tribunal Federal enquadrou os crimes de homofobia na lei de racismo. É importante diferenciar o que é injúria racial e o que também é o racismo. A injúria racial é quando eu desfiro o ódio, seja ele verbalizado ou também através de agressão física a um indivíduo específico. E o racismo, ele é destinado à coletividade. Então, a pena dele é maior do que a injúria, é de 2 a 5 anos. Então, agora, a injúria racial também passa a ser aplicada a mesma pena para o crime de racismo, aumentando aí a punição e também uma tentativa de diminuir os casos de episódios de homofobia. No último ano, Frederico registrou 2 boletins de ocorrência por LGBTfobia. Ele vem sofrendo agressões no prédio onde mora. Em um dos casos, teve o carro danificado por uma vizinha. Eu venho sofrendo atos homofóbicos. Uma vizinha, inclusive, me acompanhou, até a garagem, profanando várias palavras de baixo calão relacionadas à sexualidade e como os homossexuais têm a sua sexualidade, tentando me ofender e me humilhar. Me acompanhou até meu carro, esmurrou o meu carro. Isso gerou um processo criminal em cima dela, e mesmo com esse processo criminal, ela continua. Em 2022, pelo menos 256 pessoas foram assassinadas por causa da orientação sexual ou identidade de gênero, ou seja, por serem LGBTQIA+. O levantamento é do Grupo Gay da Bahia, que há anos divulga dados de violência contra essa parcela da população. Foram 14 suicídios relatados pelo mesmo motivo. Com a mudança na lei do racismo, que agora prevê penas mais duras para os casos de injúria racial, a ofensa a pessoas LGBTQIA+, também passa a ser punível com mais tempo de prisão. Hoje, com a nova legislação, de 2 a 5 anos de prisão, e também pode se pagar uma multa. Discordar não é o problema. A gente vive num país em que a liberdade de expressão é garantida, mas também a gente vive num país que o excesso, a partir do momento que eu parto para uma agressão verbal, que eu parto para uma agressão física, e que o meu discurso ele também motiva essa agressão, nós também respondemos também por esse excesso. É importante reunir provas quando isso for possível e registrar boletim de ocorrência em caso de ofensa, ameaça ou agressão. Se existe uma lei, ela tem que ser cumprida, seja ela qual for. Eu acho que a gente muda as leis com processos e tudo mais. E eu acho que isso tem que fazer valer. Eu acho que todas as pessoas LGBTs que sofrem algum tipo de perseguição, algum tipo de LGBTfobia, gente, por favor, denunciem. Façam boletins de ocorrência, vão à delegacia da mulher, não deixem isso passar, seja qualquer coisa, porque agora é crime,
Depois do intervalo aqui no News, vacina bivalente deve ser aplicada a partir de fevereiro. E as lesões nos dentes tratadas que devem ser correspondidas pela endodontia. O Ministério da Saúde pretende começar a aplicar doses de reforço com a vacina bivalente para imunização contra a Covid-19 a partir do dia 27 de fevereiro. Essas vacinas aumentam a imunidade contra o vírus da cepa original, bem como da variante Ômicron. Na primeira fase, a campanha terá foco em pessoas com idade acima de 70 anos, imunocomprometidos e moradores de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Na fase 2, ainda sem data definida, a campanha será voltada a pessoas com idade entre 60 e 69 anos. Gestantes e puérperas serão o foco da fase 3. E profissionais de saúde serão o foco da quarta fase da campanha. Por falar em saúde, como você tem cuidado dos seus dentes? Cada vez mais, tratar lesões e doenças que afetam a polpa e a raiz precisa ser prioridade para evitar outras complicações. Endodontia é uma especialidade odontológica que estuda a morfologia da cavidade pulpar, a fisiologia e a patologia da polpa dental, bem como a prevenção e o tratamento de canal. É o procedimento em que a gente, por alguma condição, seja inflamatória ou infecciosa, a gente lida com a parte onde todo mundo fala do nervinho do dente, que seria a parte sensitiva do dente. A maioria das pessoas que precisam realizar um procedimento de canal sofrem com as dores constantes que podem desenvolver cefaleias e até mesmo infecções ou inchaço. O tratamento de canal ele pode ser indicado, ou na verdade os pacientes nos procuram por dois motivos, Seja por um diagnóstico inflamatório, que a dor nesse caso é muito aguda, então chega ao ponto do paciente falar, olha, eu tomei remédio e não passa, eu não aguento mais, Seja com estímulo gelado, seja com estímulo quente, seja a dor espontânea. Então, nesse caso, a gente tem uma dor muito aguda, A gente tem um nível de inflamação mais alto. Ou, se não, a gente tem a condição infecciosa, que aí é no caso de abscessos, que a gente, então, trata como uma necrose pulpar. Então, nesse caso, às vezes o paciente não chega tanto com aquela dor, mas ele apresenta outros sinais clínicos, por exemplo, a parúlide, que é a fístula, é uma bolinha de pus que aparece na gengiva, o abscesso, e isso tudo, se não tem essa drenagem, ele vai evoluindo. Então, muita gente tem aqui o rosto inchado, chega com a bochecha muito inchada, Um simples uso do fio dental pode evitar o canal no dente. A especialista em odontodontia e mestre em clínica odontológica integrada conta que, em alguns casos, se não tratado, as infecções bucais podem ser agravantes. É questão de saúde, sim, porque eu digo na questão até, por exemplo, que a gente fala da endocardite bacteriana, Que é um processo onde bactérias, que elas estão na boca, seja endodôntica, seja via periodontal, elas se alojam, por exemplo, no coração. Então, são sempre cuidados, mesmo pacientes, por exemplo, portadores de diabetes, hipertensão, válvulas cardíacas, qualquer coisa assim, a gente, até mesmo para tratar, seja na boca do paciente, a gente tem que ter esses cuidados, porque é saúde, está tudo interligado, não tem nada separado uma coisa da outra. Em instantes tem a previsão do tempo para o fim de semana aqui no News. Você vai ver que o volume de água do Rio Paranaíba recuou, mas ainda está em mais de 6 metros acima do normal. 71 famílias estão desalojadas e 9 desabrigadas em Patos de Minas. E ainda, moradora reclama de sujeira em lote no bairro Nossa Senhora das Graças. Nesta época do ano, sobram reclamações relacionadas à falta de limpeza em terrenos vagos. Uma moradora do bairro Nossa Senhora das Graças está indignada com a situação de abandono de um lote que foi tomado pelo mato. O lote localizado na rua Rio de Janeiro, em Patos de Minas, está com um mato muito alto e gerando diversas reclamações. Muito alto. A minha vizinha ali, aquela casa de cá, de lá ali, já deu até dengue, de tanto lixo que está ali que eles ajuntam, sabe? E o mato, eles não dá jeito de coisar o mato, Não capina, não limpa.
A mulher foi até pro CTI, que deu dengue. Este outro lote, na mesma rua, também é outra reclamação, de acordo com a moradora. Dona Sebastiana conta que durante o dia o movimento é até tranquilo. Porém, durante a noite, usuários de drogas acabam invadindo os locais. Esse Mataréu aqui está o maior perigo. É uma malaiada que vocês nem pensam o tanto de mala que vem para cá. É outro problema, né? Além do mato alto, o que esse problema é? Usuário de droga à noite? É. Eles morando aí, eles estão derrubando as casas, sabe? Está derrubando as casas. Aqui está de um jeito que você não pode largar uma casa sozinho. Que eles invadem e arranca tudo. Não pode largar, não. Sem saber a quem recorrer, ela pede ajuda da prefeitura para resolver o problema. A prefeitura pede para que a população denuncie nos canais oficiais para reclamações, como essas que são o app Conecta Patos ou a ouvidoria, no telefone 3822-9115. Eu quero que eles cuidem, para a gente ter o menos sossego. Aí eu tô com 80 anos. Eu já tô com 80 anos, não tem sossego nem de dormir, uai. É aqui, esse trem aqui, que isso aqui é o maior perigo, né? Isso aqui também é um perigo de... a gente tem hora que pode atravessar aqui, tem que ficar esperto. Pois é, isso vai se espalhando pela cidade, né? Que chega nessa época do ano, como a gente disse aí, o volume, né? O número, a quantidade de lotes vagos, sejam eles do município, sejam eles particulares, eles com muito mato, assim, fica tomando muitos bairros, acabam sendo aí levando risco para quem reside nessas proximidades. É um risco de dengue, por exemplo, que esse ano nós já tivemos aí o primeiro Lira tendo resultado aí mais alto do que o esperado, né? Tivemos aí com alto risco aí de infestação do mosquito Aedes aegypti, porque o mato ali faz com que a água fique acumulada em recipientes que foram jogados ali, descartados irregularmente nesses locais. É difícil para poder ver esses materiais ou chegar até esses materiais. O proprietário do lote simplesmente não cumpre a sua parte de fazer a limpeza por descuido, por não se importar, por não ter fiscalização, acaba deixando acontecer, e aí é um risco. Mosquito da dengue é um problema de transtornos, como ela acabou de dizer aí, com relação a outras situações que acabam aí invadindo a sua residência, que acabam aí levando insegurança para essas pessoas que moram nas proximidades, principalmente para ela que já mora aí mais próximo, e aí vai deixando uma sensação de abandono realmente. Agora, o volume de pessoas que precisam para poder fiscalizar, né, a quantidade de fiscais para isso é pequena, né? Então, o que ocorre? O morador tem que fazer essa denúncia por meio aí dos canais oficiais da prefeitura, que nem sempre chegam até essas pessoas. Era necessário uma quantidade maior de propaganda sobre isso, de informação sobre isso, de panfletar, de levar essas informações a essas pessoas para que elas saibam quais são realmente esses canais. Porque nem sempre, estando na rede social, vai chegar até todas as pessoas ou uma maior quantidade de pessoas. Então, na maioria das vezes, as pessoas nem sabem onde reclamar e de que maneira reclamar. Fato é que falta fiscalização, falta conscientização com relação a canais aí de denúncias e falta a boa vontade de quem precisa limpar essas áreas que estão constantemente sujas. A gente tem mostrado aqui uma quantidade impressionante de lotes tomados pelo mato, de problemas, de indignação e mais indignação. A resposta da prefeitura é sempre que as pessoas têm que denunciar nos canais oficiais para que aí tome-se uma providência de fiscalização. O dono do lote vai ser então aí notificado, sendo notificado ele tem um prazo, não cumpriu o prazo vai ser aí multado, vai sofrer sanções, mas aí as pessoas vão ficando aí indignadas, né, chateadas com tudo isso que vai se repetindo ano a ano nesses mesmos locais aí, e infelizmente no ano que vem vai acontecer de novo. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais uma situação parecida com essa, só que dessa vez com um volume maior de sujeira. Por falar em volume, o de água do Rio Paranaíba voltou a recuar em Patos de Minas. No final da tarde de ontem, o nível estava em 7,20 metros, mas na manhã dessa sexta-feira, como você vê, o monitoramento realizado pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura apontou que o nível estava de manhãzinha 6,70 metros e no final da tarde 6,49 metros acima do normal, né? O rio tem oscilado, chove mais na cabeceira,
Aumenta esse nível, né? Fica acima do nível. Dá um alívio nas chuvas, começa a recuar. Fato é que ele tem se mantido em alta já há bastante tempo, né? Tem ficado aí acima dos 5 metros já há bastante tempo, o que é horrível para quem está desabrigado, desalojado, que acaba não tendo como retornar, até por não ser seguro, né? De acordo aí com as forças de segurança, não ser seguro para esses moradores retornarem. Olha, houve redução também no número de desabrigados em Patos de Minas. Até ontem eram 10 famílias nessa situação, agora são 9, com 22 pessoas nessas condições. As desalojadas continuam somando 71 famílias, com 186 pessoas, segundo as informações publicadas hoje no boletim da Central de Atendimento Social às Vítimas das Enchentes, que está aí na tela da sua TV com todos esses dados. E olha só, o fim de semana deve ser com tempo instável. Vamos conferir então a previsão do tempo. De acordo com o IMET, a tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar registra 65%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 18 e 26 graus no sábado e no domingo de 19 a 27. Em São Gonçalo do Abaeté, a previsão para o sábado é de mínima de 20 e máxima de 28 graus e no domingo de 20 a 29 graus. Em Patrocínio, variam de 18 a 26 graus no sábado e no domingo de 19 a 27. Em Coromandel, de 19 a 27 graus no sábado e no domingo, variação de 19 a 29 graus. E em João Pinheiro, as temperaturas variam entre 19 e 28 no sábado e no domingo de 20 a 29 graus. A seguir você vai ver que o governador de Minas apresentou principais demandas na reunião com o presidente Lula que aconteceu nesta sexta-feira. E estão abertas as inscrições para vagas remanescentes na rede estadual de ensino. Passou a valer, a partir de hoje, o novo sistema de prova de vida de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União, agora o procedimento de comprovação deixa de ser de responsabilidade do beneficiário, sendo obtido agora por meio de cruzamento de bases de dados do governo e também dos bancos. Entre os procedimentos que podem ser utilizados para comprovar a situação do beneficiário estão a vacinação, a emissão de passaporte e também a renovação da carteira de motorista. Nesta sexta-feira, o governador Romeu Zema participou do encontro de governadores com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A convite do governo federal, os representantes do executivo de cada estado tiveram a oportunidade de apresentar suas principais demandas e discutir propostas com a União. Tratamos de diversos assuntos de interesses de Minas Gerais e também dos estados. Referente a Minas Gerais, principalmente as rodovias federais em Minas, que deixam muito a desejar e que precisam de uma recuperação urgente. Estou falando da BR-262, da BR-040, da 381. E, além disso, tratei também da questão da necessidade de nós costurarmos de forma urgente o acordo referente à tragédia de Mariana, que já se arrasta por 7 anos. Lembrando que o acordo referente a Brumadinho foi feito rapidamente. Tanto Minas quanto o Espírito Santo estão envolvidos nessa tratativa e esse acordo é de suma importância, porque vai representar uma reparação ambiental para aquela área que sofreu tanto, vai representar mais dignidade para as pessoas que ainda sofrem as consequências daquela tragédia. Saio aqui da reunião muito confiante de que conseguiremos levar adiante esse grande acordo que vai beneficiar muitos mineiros e capixabas. Teve início nesta sexta-feira o período de inscrições para as vagas remanescentes da rede pública estadual de ensino. As inscrições para as vagas que não foram preenchidas durante o cadastro escolar de 2023, o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula SUSEM, da Secretaria de Estado de Educação, SEEMG, já estão disponíveis.
As vagas remanescentes ficarão disponíveis até o dia 10/2 no site cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. Esses candidatos podem entrar no sistema e concorrer às vagas remanescentes para estudar na rede estadual de ensino. São os estudantes que não se inscreveram no SUSEM no tempo certo e os estudantes que estavam matriculados em 2022 na rede pública de ensino e que não renovaram a sua matrícula. Temos também aqueles estudantes que fizeram sua inscrição no SUSEM no tempo correto, mas que deixaram de efetivar a matrícula. É importante que esses candidatos também entrem no sistema e façam novamente o seu cadastro escolar. O interessado maior de 18 anos ou responsável pelo aluno menor de idade deve acessar o portal do cadastro, preencher o formulário de inscrição e selecionar o tipo de ensino, nível, etapa e turno que o aluno pretende estudar. Nesse momento é necessário estar com todos os dados, documentos pessoais, documentos dos pais, os responsáveis, o endereço vai ser solicitado aqui nesse momento e o candidato vai entrar no site e informar todos esses dados. Nós gostaríamos de ressaltar aqui que, nesse momento, as vagas serão disponibilizadas no sistema, as vagas remanescentes, e os candidatos terão um prazo de 2 dias para comparecer na escola, para efetivar a sua matrícula. É muito importante que, após fazer o cadastro, os pais responsáveis ou os estudantes compareçam na escola dentro desse prazo de 2 dias. A Superintendência Regional de Ensino faz um chamamento também para que educadores possam se inscrever no site caso queiram trabalhar como professor do Estado. O site é controlequadropessoal.educacão.mg.gov.br/divulgação. Esses candidatos que não foram chamados nesse primeiro momento terão a oportunidade aqui de serem chamados nessa segunda rodada. É importante destacar aqui que esses candidatos da segunda rodada online têm o prazo até às 17 horas do dia 30 de janeiro para se apresentar na escola. Houve uma pequena mudança aqui nesse cronograma, que ampliou um pouco esse prazo aí de apresentação dos candidatos. Então, os candidatos que fizeram esse processo de convocação online, hoje já saberão aí o resultado da segunda chamada e terão até às 17 horas do dia 30 de janeiro para se apresentar na escola. Nas contratações presenciais, a superintendência faz uma alerta sobre as mudanças nas regras. Nós temos aqui a questão do edital, a divulgação do edital agora. A legislação prevê o tempo mínimo de 6 horas, então os candidatos devem ficar atentos. Esse edital é gerado nesse prazo mínimo de 6 horas. A gente tinha a questão, esse edital era divulgado com antecedência de 24 horas e a partir de 2023 nós teremos aí esse prazo mínimo de 6 horas no primeiro edital. A partir do segundo edital, o prazo é de 2 horas e a partir do terceiro edital, esse edital é aberto aí com um mínimo de 1 hora e ele fica aberto na escola. E quem desejar assumir essa vaga deve ficar atento porque quem chegar ali na escola vai pegar essas aulas. Então é importante que os candidatos estejam atentos no site porque o prazo para divulgação agora modificou. Todas as informações sobre as vagas remanescentes para alunos e a contratação de professores estão no site da Secretaria de Educação do Estado. As dúvidas também podem ser sanadas pelo telefone da Superintendência Regional de Ensino. O telefone é o 2106-2154, ou ir até a sede que fica na Rua Dona Luísa, no bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas. Daqui a pouco tem mais reclamação de lote sujo da falta de providências por parte da Prefeitura. E você vai ver que mulher vítima de acidente de trânsito reclama de dificuldades para conseguir tratamento. Uma situação que se repete e que a gente volta a mostrar aqui no NTV News. O morador do bairro Cônego Getúlio está reclamando de lixo acumulado em um lote vago que, segundo ele, pertence ao município. Restos de aparelhos televisores, tampas de marmita, embalagens de alimentos, partes automobilísticas e entulhos diversos acumulados em um terreno tiram o sossego dos moradores do bairro Cônego Getúlio. Um deles é o borracheiro Clênio Reis, que procurou pela reportagem da NTV no intuito de sanar o transtorno provocado pelo lote, que fica situado na esquina entre as ruas Cônego Getúlio e Olímpia Nunes de Araújo. 10 anos mexendo com aqui, né? E esse lixo aí desse jeito aí, a gente não sabe o que faz. A gente já ligou lá na prefeitura para eles virem cá limpar ou, sei lá, tomar uma providência, mas não fala que vem e não vem.
Para tentar contornar a situação, o próprio Clênio efetua a poda da grama com recursos próprios. Ele relata que o lixo e o mato alto, além do mau cheiro, atraem animais peçonhentos. Atrai tudo, né? Bicho, mau cheiro, tudo. Essas coisas assim que atrai. Tá tendo muito aqui também, a gente vê os vizinhos reclamar, tá tendo, como é que chama aquele bichinho? Escorpião. Tá tendo muito escorpião por causa do lixão aí, né? Clênio conta que antes de trocarem um poste que ficava na esquina, havia uma placa fixada informando sobre a proibição de se jogar lixo no local. Mesmo com a placa, a mensagem nunca havia sido respeitada, e ele alega que chegou a procurar diversas gestões da prefeitura e que nunca obteve sucesso com a limpeza do terreno. A gestão do outro prefeito esse prometeu, falou que vinha aqui, pelo menos cercar, né? Para não ficar esse lixo fedorento aqui, porque isso aqui não é área de lixo e a área é da prefeitura, mas também só ficou em promessa, não veio ninguém aqui para tomar providência. Ele agora busca providências da prefeitura para realizar a limpeza do lote. E é um absurdo, né? Que a gente falou agora há pouco com relação à fiscalização de lote tomado pelo mato, mas aí nós temos um problema que é um absurdo também com relação a quem joga esse lixo aí, quem descarta esse lixo irregularmente nesse local. Nós temos vários lugares aqui em Patos de Minas. Eu já fiz matérias diversas vezes, por exemplo, em estradas, né? Por exemplo, do 30 Paus, que tinha um problema, ou tem ainda um problema muito sério de descarte irregular de lixo. Nas proximidades da Ponte do Arco também, problema sério de descarte irregular de lixo. Neste lote, que deveria estar limpo aí, livre de mato nessa área, né? Deveria estar livre de mato. Além da vegetação que está ali, tem também essa quantidade imensa de lixo aí que vai ser descartado, vai sendo jogado aí, as pessoas não têm aí a preocupação. Falta o poder público tomar medidas sobre isso? Falta, mas falta também conscientização de quem joga o lixo, descarta o lixo aí, levando o problema para casa de quem não tem nada a ver com isso, né? Causa essa indignação toda do morador, risco de dengue novamente aí, risco de outros problemas com animais peçonhentos. É realmente uma falta de entendimento do que é viver localmente, pensar, né, globalmente na situação, porque o lixo é nosso, você descarta esse lixo, mas mesmo que esteja longe da sua casa, ele continua sendo o seu lixo e ele vai prejudicar alguém se não for descartado de maneira regular, de maneira correta, que é sendo levado para o aterro sanitário. Olha, a gente mostra agora a situação de uma moradora de Patos de Minas, que ela foi vítima de um acidente de trânsito que vem há um longo tempo com dificuldades para fazer o tratamento médico. Em 2005, Maria das Graças estava de motocicleta quando foi atingida por um carro que avançou uma parada obrigatória na rua Espírito Santo. Devido ao acidente, ela rompeu tendões no ombro e ficou impossibilitada de trabalhar. Sou costureira, eu trabalhei muitos anos na fábrica. Eu trabalhava na direção da fábrica e depois disso eu passei a trabalhar para mim, porque a fábrica fechou, e eu passei a trabalhar para mim como microempreendedor individual. Mas não consegue produção, né? Porque os braços não ajudam e precisa dele para tudo. Desde então, ela sobrevive financeiramente graças ao auxílio-doença do INSS. Entretanto, ela conta que a demora do atendimento pelo SUS fez com que a situação se agravasse e se arrastasse ao longo de vários anos. Primeiro a gente vai até o posto, né, e começa ali, consulta, e depois até que chega ao ponto de ter o pedido da cirurgia. Só que eu fiquei com um pedido da cirurgia que eu levei para o posto de saúde para enviar para a Secretaria da Saúde. E esse pedido ficou 2 anos parado e ninguém enviou para a secretaria. Uma solicitação de cirurgia foi realizada no dia 11 de setembro de 2015 e após 2 anos de espera, Maria retornou à unidade de saúde da família do bairro Jardim Panorâmico em 20 de junho de 2017, onde contatou que os papéis sequer haviam sido protocolados. O médico me pediu para que eu fosse até a secretaria, né, porque já tinha se passado 2 anos, que eu fui na secretaria e eles me informaram que lá não tinha nenhum documento. Que eu voltei na unidade do posto e lá estava a documentação, sem fazer nada. O médico me deu novos documentos, foi que eu dei nova entrada em 2017 e saiu agora em 2022 a cirurgia.
Após 17 anos sofrendo com dores, a cirurgia por fim foi realizada no dia 17 de dezembro de 2022. Mas agora Maria precisa de fisioterapia e relata que está lidando com a mesma burocracia novamente. Novamente, eu levei a documentação para o posto de saúde e não pediu minhas fisioterapia. E eu preciso começar na segunda-feira. E não foi. Não mandou o papel para a secretaria. Que eu voltei essa semana no postinho. O rapaz simplesmente falou: eu encontrei seu papel aqui numa mesa. Além da negligência, ela conta ter sido maltratada na prefeitura ao tentar obter isenção do IPTU pelo fato de ter sido operada. Segundo Maria, um funcionário teria lhe dito que a situação dela estaria mal contada. Mesmo assim, o funcionário da prefeitura não quis nem questionar sobre o meu IPTU. Porque se eu tivesse saudável, eu estaria trabalhando e nem procuraria a prefeitura para esse motivo, né? Ela pede auxílio do poder público para agilizar o processo de obtenção de vagas para a fisioterapia. Eu acredito que o prefeito pode conseguir para a gente o que a gente precisa, mas não está conseguindo funcionários que façam o trabalho necessário. Talvez funcionário treinado, eu não sei o que falta. Falta treinamento ou descaso. Pois é, nós questionamos a prefeitura sobre essa situação, todas essas reclamações da Maria, né? Mas esse material foi feito agora no final da tarde, então a gente ainda não tem uma resposta da prefeitura sobre isso. A gente vai continuar monitorando essa situação aí. Olha, agora a gente mostra um caso triste, né, que aconteceu agora no início da noite. Uma criança em surto precisou ser contida pela Polícia Militar no bairro Santa Terezinha. O repórter Diego Natanael esteve lá e traz as informações. A Polícia Militar e o SAMU foram acionados para uma ocorrência na rua Amapá, no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas. Uma criança de apenas 10 anos de idade estava de posse de 2 facas, tentando contra a própria vida. Os policiais tentaram aproximar da criança, que não permitia. Diante disso, os policiais tiveram que usar uma arma de choque para imobilizar a criança. A equipe do SAMU fez os procedimentos e ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Patos de Minas. O NTV News termina aqui, volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro na segunda. Bom fim de semana para você, até lá. As inscrições para as vagas que não foram